Houve um tempo em que, mesmo com a história marcada pelo descaso à democracia e pelos golpes eleitorais promovidos por estratégias de comunicação, trabalhar na Globo era um fetiche para todo jornalista. Já faz um certo tempo, mas havia a crença implícita de que a Globo, depois de seus maus momentos, devia sentir um quê, ainda que irrisório, de vergonha e vontade de reescrever sua história a partir do presente. Com a chegada da Lava Jato e depois o bolsonarismo, entretanto, algo ficou escancarado, não só na Globo, mas em toda a imprensa brasileira. Se tivesse que se calar, se omitir para impedir que um presidente da esquerda chegasse novamente ao poder, a imprensa faria isso, mesmo que seu adversário fosse um fascista. Dito e feito, e nem 700 mil mortos foram capazes de fazer a imprensa sentir o peso da parcela de culpa que tiveram por esse desastre. Até hoje não entenderam que não era e não é sobre esquerda e direita, mas sobre vida e morte, democracia e ditadura, soberania e entreguismo. Aos poucos, fomos assistindo personagens que se colocam como grandes pensadores da escrita brasileira crescerem e florescerem no jornalismo, com ar arrogante e ódio ininteligível ao PT. Os motivos são desconhecidos até hoje, mas essas figuras povoam as redações, cheias de títulos um tanto inexplicáveis para a competência que demonstram e sempre dispostas a colocar em Lula a culpa pela chuva que cai lá fora ou pelo sol que arde em pleno inverno. Assim como agem como esfinges quando Lula alcança grandes feitos da administração pública. Junto com essas figuras, surgiram outras que saíram do jornal impresso para a TV, recheadas de fontes e proximidade com os juízes e procuradores da Lava Jato. Ah, se não fosse pela Lava Jato, essas pessoas não seriam conhecidas. Mas o fato é que ter o celular repleto de contatos daquela época não é motivo de orgulho, porque não foram os jornalistas que conquistaram essas fontes, foram as fontes que correram para eles, com a intenção de usar a imprensa para empoderar um movimento político dentro do poder judiciário. E usaram. Hoje eles plantam o que quiserem na imprensa, de fofoca de bar até tristeza de milico. Atualmente já estamos em outro patamar. Chegamos ao exato ponto de contar com um PowerPoint à la Dallagnol produzido pelos próprios jornalistas. Talvez tenham feito o curso com o ex-procurador, se é que é necessário cursar mentira, desonestidade, antijornalismo. Foi vexatório, com manifestações importantes de jornalistas profissionais antigos, gente que não se rebaixaria repercutindo esse tipo de artimanha. Gerou crise, demissões, remodelagem. E quando a gente pensa que o fundo do poço já tinha sido alcançado e então alguém chamaria a imprensa à luz, surge algo ainda mais degradante. Uma fonte do autoritarismo, diretamente dos Estados Unidos, a terra onde o ódio, a violência, a repressão e o totalitarismo são pequenos detalhes do dia a dia. Uma fonte de informação nada fidedigna, normalizadora do absurdo e abertamente partidária, processada criminalmente pela justiça brasileira, inclusive, e nada discreto quando o assunto é bolsonarismo. Bem, se a imprensa hegemônica se acostumou a chamar a imprensa alternativa de jornalismo de esquerda, ao menos agora parece que ela assumiu o seu lugar de uma vez, e já podemos chamar seus veículos, sem medo nenhum de ofender, de canais abertos da extrema-direita. Ao menos as coisas ficam mais claras e não resta mais dúvida nenhuma sobre quem é quem em toda essa história.